Nenhum de nós aqui está habilitado a esse título. Todos nós somos pecadores e falhos. Mas nós já fomos remidos pelo sangue de Cristo e estamos aqui para continuar essa caminhada, continuar aprendendo e crescendo. Por isso nós te louvamos voluntariamente, na gratidão de que o Senhor nos aceita, de que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos perdoa. Então conduza a nossa vida, abençoe-nos nesse dia, derrama sobre cada um aqui as bênçãos que o Senhor guardou para nos dar hoje. E também essas bênçãos sejam estendidas aos nossos familiares que estão em casa, que estão em algum lugar. Que todos eles recebam respingos das bênçãos que nós viemos absorver aqui. Abençoe os que estão nos retiros, todos os lugares onde o teu povo está, nos retiros espirituais, idosos, adultos, jovens, crianças. Estão ali, Senhor, uma programação toda santa, toda preparada para manter a mente dos jovens, a mente de todos eles ligados na tua palavra. Nós não fomos para os retiros, mas nós também queremos, Senhor, manter a nossa mente ligada a ti e ao teu ensinamento. Como aprendemos aqui na lição da escola sabatina, ainda estamos longe, Senhor, longe do alvo. Mas nós não vamos desistir, porque nós confiamos no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pronto, a mensagem vai ser bem curta e bem boa, até as crianças podem participar. As crianças podem ficar até aqui na frente se quiserem. Eu vou fazer uma pergunta, a mensagem é uma pergunta. E vou dar uma oportunidade a quem quiser falar. Não, na frente é assim, sentadinhos, viu? Muito bem, já é que gosta da frente. Beleza. Parabéns. A pergunta é: Jesus recebeu Judas no grupo dos 12. O que vocês acham? Existem os historiadores, os pesquisadores dos conteúdos bíblicos, e até o espírito de profecia mesmo diz que Judas não foi convidado por Jesus. Todos os outros 11 Jesus convidou. Segue-me, segue-me, segue-me. E Judas foi recebido, porque Judas ele se achava altamente capacitado para ser do grupo seleto de Jesus, e ele se apresenta a Jesus como alguém de boas relações com os grandes, de dentro do corpo político da nação, tinha boas relações com a política. Ele era administrador de empresa, tinha se qualificado como administrador de empresa. Ele era ligado às finanças, ou seja, ele era um contador, e ele falava vários idiomas. Então, como ele aspirava à liberdade do povo judeu sob o poder romano, e ele viu que Jesus estava fazendo muitas coisas interessantes, milagres, então Judas se oferece para ser do grupo. Talvez vocês não soubessem desse detalhe. Esse detalhe não está na Bíblia. Na Bíblia diz assim: alguém chegou para Jesus, não diz o nome dele, diz: alguém chegou para Jesus e disse: mestre, irei contigo para onde fores. A Bíblia só diz isso. E aí Jesus, lendo as intenções de Judas, as intenções dessa pessoa, Jesus disse assim: as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo assim você quer vir? Então venha. Então Jesus recebe Judas e coloca Judas no meio dos 12. E dá a Judas tudo que deu aos outros. Foi igual. Quando Jesus mandou eles em dupla, Judas era uma dupla missionária. Quando Jesus convidava para comer, Judas sentava do lado dele. É tanto que vocês conhecem a história de Judas, as crianças também conhecem a história de Judas, que lá na ceia, na última ceia, Judas foi identificado como alguém que estava sentado ao lado de Jesus. A pergunta para você responder, para você refletir e responder, o que você quiser responder: por que Jesus, sabendo que Judas era falso, por que Jesus recebe ele no meio dos 12? O que é que vocês acham?
Vocês podem dar a resposta que vocês quiserem. Isso, com misericórdia, com compaixão, para ele ter chance de mudar, né, Jesus? Quem tem outra resposta? Quem tem, em outras palavras, o que você acha? Jesus sabia que Judas era falso? Sabia. Mas Pedro também era cheio de defeito, Pedro também era arrogante, impetuoso, atrevido. Então Jesus aceita Judas. Jairus acha que é porque Judas poderia mudar, né, Jairus? E vocês, o que vocês acham? Não rejeita. Muito bem, não rejeita. Então, basicamente, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pronto, João, Evangelho de João. Você acha o quê? Jesus já recebeu e ainda mais. Ainda vou piorar mais. Além de Jesus receber Judas no meio dos 12, Jesus sabia que Judas não era fiel, não era leal, era falso, ele tinha segundas intenções, ele agia por interesse próprio e ele era ladrão. Judas era ladrão. Isso a Bíblia diz. Isso a Bíblia diz. Judas era um ladrão. E aí Jesus, além de receber ele no meio dos 12, Jesus permitiu que os outros elegessem ele para ser o tesoureiro do grupo. Ficou mais ruim agora? Parece até que Jesus está fingindo que não está vendo. Jesus podia ter dito, não, esse daí não pode ser votado para ser o tesoureiro. Porque esse daí ele tira das ofertas, ele tira o lucro do que os outros dão para o ministério. Ele não é leal. Mesmo assim, Jesus permitiu. Por quê? Se você trabalhasse em equipe e na sua equipe alguém tivesse que administrar o dinheiro, para quem você daria esse cargo? Para aquele que você mais confiasse, né? Tá vendo? Só por aqui a gente já percebe que a nossa estrutura de administração é uma e a de Deus é outra. Porque Deus, Jesus sabia que Judas não era fiel. Mesmo assim, como Jesus disse, para ver se a misericórdia, se o amor ia mudando o perfil, o caráter de Judas. Porque na vida do ser humano, eu já ouvi falar assim, uma pessoa que tem a empresa, colocou uma pessoa que não é honesta para trabalhar. Ele disse que foi para dar um foco de confiança. Sabia que não prestava, sabia que, mas deu um voto de confiança para saber se ele se redimia, para saber se qualquer ato como árvore de conquista, ele conquistava ele parasse. E o pior que deu certo. O pior não, o melhor. O pior não, o melhor que deu certo. O melhor que deu certo. Então, a esperança. Jesus, ele não olha para a gente como a gente é. Ele olha para a gente como a gente poderia se tornar. Por isso que ele aposta em nós. Porque às vezes o ser humano é de uma forma e falta oportunidade para mudança. Às vezes não foi amado, não foi reconhecido, não foi querido, não foi aceito. E aí a pessoa continua naquele ato errado por falta de sentir que ele é amado e que ele é importante. Jesus deu a real, né, para Judas. Né? Disse, olha, a raposa tem seus covis, quando ela se esconde ali, as aves terminam, mas o filho do homem não tem nada para lhe dar, não. Do que você está querendo, não. Mas vamos lá. Só esse texto aí, só esse texto que nós citamos, que nós não lemos ainda. Porque Jesus sabia. A intenção sabia. Dele era que quando ele pensava que Jesus ia ser um rei humano, ele ia ser um ele ia ser o primeiro-ministro ou então assessor de imprensa. Assessor que ia cuidar da riqueza, do dinheiro. Mas olha, não tem nada para ligar aqui desse mundo, não. Não espere riqueza de mim, não. Você quer seguir um mestre que não tem nada para lhe dar, nenhum conforto que você está acostumado? Você quer seguir um mestre que vai
está sempre servindo, andando, visitando, ajudando. Você se encaixa nisso? Então venha. Aí a outra pergunta, vocês ainda querem comentar sobre Judas? Vocês sabem por que Jesus identificou Judas com o pão molhado? Sabe como era que as pessoas comiam naquele tempo? A ceia, o pão e o vinho, o pão e o suco de uva. Que cortava, como a Bíblia diz, repartia o pão. O pão era um beiju bem grande, uma massa, que nem uma massa de pizza, bem grande, inteira. E era quebrada os pedaços, repartidos, para cada um pedaço. E tinha umas vasilhinhas, uns canequinhos de madeira ou de barro, e para colocar o suco. E aí, quando João pergunta a Jesus, quem é o traidor? Porque Jesus disse, entre todos vocês aqui tem um traidor, aquele que vai me trair. E aí João manda João perguntar, que João estava perto de Jesus, e aí João pergunta, quem é, Senhor? E aí Jesus diz para João, aquele que deu o pão molhado, porque para os outros, Jesus dava o pão seco. Se quisesse molhar, molhasse. Mas aí Jesus molha o pão e dá a Judas, que está do outro lado. Aí, a outra pergunta é, para a gente refletir, para a gente considerar. Vocês acham que Jesus justifica quem é bom? Jesus justifica quem é piedoso? Jesus justifica quem é honesto? Jesus justifica quem é fiel? Vocês sabem o que é justificar? Vocês sabem o que é justificar? É Jesus pegar a justiça dele e colocar para nós. Isso é justificar. Quem é mais fácil ser justificado? O que é fiel ou o que é infiel? O que é errado ou o que é justo? O que é bom ou o que é mau? Sim, mais fácil. Porque Jesus disse assim, os que estão com saúde não precisam de médico. São os doentes que precisam. Então, a justificação pela fé, a justificação que Jesus oferece, é uma justificação para quem está certo e para quem está errado. Para quem está errado. Por isso que Jesus recebeu Judas. Porque a justificação é um ato instantâneo, é um ato que acontece assim que a gente aceita a salvação, a gente recebe a justificação. Agora, ele veio para os que estavam perdidos e rejeitar Judas. Pois é, não pode rejeitar Ele era perdido. Então, se ele veio para salvar o perdido, ele oferece a justificação para todos. Para todos. Agora, entre a justificação e a glorificação, tem uma coisa que vai envolver a vida toda, que é a santificação. Por isso que eu gosto muito desse louvor. Santo somente é o Senhor. Então, quanto mais a gente se aproximar dele, mais ele tem chance de nos santificar. Porque justificado nós já fomos. Amém. Justificado todos nós já fomos. Judas foi justificado? Foi. Ele só não conseguiu ser santificado. Ele não deixou. Ele não permitiu. E até a última hora, até a hora da ceia, se Judas tivesse compreendido aquele último ato de amor, porque mamãe só molha o pão para dar na boca de um bebê que não tem dente. Menino que tem dente, se quiser molhado, molha. Então o ato de Jesus com Judas foi um ato de extremo amor, de extrema bondade, para ver se ele naquela hora ali ele se tocava. E se ele tivesse se tocado, Jesus teria sido entregue, Jesus teria sido crucificado, não por culpa de Judas. Então aqui o texto
O texto diz assim, esse texto é da meditação matinal, acredito que alguns de vocês leram, diz assim, Deus não justifica os bons, Deus não justifica os piedosos, também não justifica quem é fiel. Deus justifica o ímpio, o pecador. Mas Ele justifica todos os pecadores? Não. Porque para ser justificado tem que vir para Ele. E não é todos que vêm. Não é? Então Cristo é o médico do pecado. Ele cura o pecado. Eu tenho muita coisa boa aqui que eu gostaria de dizer, mas eu quero lembrar uma coisa importante. Na cura do paralítico de Cafarnaum, que está em Lucas capítulo 5, você pode abrir aí. Esse homem que foi curado lá, naquela casa que teve o teto arrombado, Lucas capítulo 5. Pode abrir aí, Lucas 5. Jesus é o médico do pecado. 5:17. O médico do pecador. Então, esse homem, a história está aí dizendo que tinha muita gente na casa, não tinha mais como entrar ninguém. E aquele paralítico estava paralítico há muito tempo. E além da paralisia, ele tinha sentimento de culpa. Ele tinha uma vida toda errada. Sabia que estava pagando por seus erros. Que a doença era resultado da sua vida errada. Então ele tinha muito sentimento de culpa diante de Deus. Porque os aleijados, eles não podiam participar da adoração. Os que tinham defeito físico não entravam no templo. Então ele se sentia culpado, arrasado, aleijado e discriminado. É por isso que aquele homem da mão ressequida, e ontem quando eu fui comprar um bolo, um homem atravessou a rua com a mãozinha desse jeito. Não, ele não podia ir ao templo. Ele estava com a mão desse jeito. E quando ia para a sinagoga, ficava por fora. Junto às mulheres. Aí, por isso que Jesus disse, venha para o meio dos homens, venha para cá. Pois é. Então, essa cura aqui, irmãos, essa cura aqui diz que, o verso 20 diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, 5:20, né? Lucas 5, verso 20, homem, estão perdoados os teus pecados. Então, antes da cura física, Deus cura a alma. Jesus cura a alma. Ele olhou para aquele homem aleijado, discriminado, rejeitado, culpado, e ele disse, homem, os teus pecados estão perdoados. E o Espírito de Profecia diz que aquele homem sentiu uma paz, que ele se esqueceu que era paralítico. Como se ele tivesse ido ali para buscar aquela paz, não a cura física. E aí quando Jesus dá aquela paz no coração dele, os escribas, os líderes que estavam ali, ficaram pensando assim, quem ele pensa que é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Tudo isso está aqui na história, né? Os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Verso 21. E o 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Jesus conhecia os pensamentos. Jesus, quando ele se tornou humano, ele não perdeu a onisciência. Por isso ele disse para Judas, que não tinha nada para dar a ele. Jesus não perdeu a onisciência. Quando ele aceita Judas, ele sabia que Judas era um instrumento do maligno. Jesus não perdeu a onisciência quando mandou Pedro ir no mar, jogar a linha e trazer o primeiro peixe, porque dentro do peixe estava o start, que era o valor do imposto de 2 pessoas, para pagar por Jesus e por Pedro. Jesus não perdeu a onisciência. E aqui Jesus leu o pensamento dos líderes da igreja. E disse assim, o que é que vocês estão cogitando aí no pensamento de vocês? Qual é o mais fácil? Verso 23. Qual é o mais fácil de dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E aí eles ficaram mudos. Vocês estão achando ruim porque eu perdoei os pecados deles? Dele. Verso 24. Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, eu te mando, levante-se, tome o teu leito e vá para a sua casa.
Imediatamente se levantou diante deles, o que antes era paralítico. Permaneceu deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Amém. Então, só um comentáriozinho aqui. Amém. O que Deus fez por você? É bonito histórias como essa, mas o que Deus fez por você? É muito bom conservar na mente cada coisa que Deus faz na sua vida. Por esse meio é que a fé é fortalecida. Sua fé está fraca, você está meio que desanimado, está vacilando, está vazio, achando difícil. Então recorde as coisas que Deus tem feito na sua vida, para fortalecer a sua fé, para inovar e receber mais e mais. Há muito mais ânimo na mínima bênção que você recebe do que nas muitas histórias de bênçãos que Deus opera na vida dos outros. Aprenda só isso hoje. Há muito mais poder, há muito mais bênção para você, e você se lembrar e referir as coisas que Deus opera em você, do que as mais lindas histórias realizadas na vida dos outros. O convite que Jesus faz é para todos. A mensagem deve ser levada a todos. Quando Deus abençoar você, e eu sei que Deus já está abençoando você, quando Deus abençoar você, não é por causa de você que Deus lhe dá a bênção. Quando Ele nos confere os seus dons, é para que você multiplique e transmita a outros. Outra história interessante que também nos motiva é a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, tem aqui Edilene, não sei se a Edilene já ouviu a história. Uma mulher pecadora, que estava já com o 5º marido, já tinha passado por 4 homens que não eram dela, e aquele também não era dela, tinha mulher, tinha família. Então ela era uma mulher de vida clandestina, de vida suspeita. E os discípulos de Jesus, eles tinham inimizade com o povo daquela mulher, com o povo da cidade dela, Samaria. E aí Jesus ficou na beira do poço, ao meio-dia mandou os discípulos tudo ir comprar alimento. Não precisava só ir 2 comprar alimento? O que você acha, Israel? Bastava ir 2, né? O resto ficasse. O resto ficasse com Jesus ali. 2 traziam alimento, que dava para todos os 13, né? Eram 12 discípulos de Jesus. E provavelmente tivesse mais alguém, mas 2 ou 3 ou 4 ou 5 daria para trazer as compras. Mas não, Jesus disse, vão todos, eu quero ficar só. E aí aparece no poço aquela mulher ao meio-dia, a Bíblia diz que ao meio-dia, João capítulo 4, para buscar água. E Jesus disse, por que eu tenho que buscar água nessa hora? A hora de buscar água é de manhã, de tardezinha. A mulher disse, é porque eu só posso vir na hora que ninguém vem. Porque ninguém gosta de mim, e nenhuma mulher da cidade gosta de ser vista comigo. Então aquela mulher era como aquele aleijado. Tem muitos problemas sociais, familiares, psicológicos, espirituais. E aí quando Jesus conversa com ela, Jesus oferece a água da vida. Se você soubesse quem é que está te querendo beber, porque Jesus disse, dá um copo d'água, tira do teu cântaro e me dá de beber. E aí a mulher conhece pelo falar que ele era judeu, diz, como é que você sendo judeu, pede água a mim? Jesus disse, eu sou uma mulher, porque homem judeu não falava com mulher. E além de ser judeu, ele estava falando com uma mulher. E além dela ser mulher, ela era uma samaritana. E aí Jesus disse, se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu pedirias e eu te daria água viva. Então aquela mulher, esse comentário aqui é do livro A Ciência do Bom Viver, que diz que aquela mulher nunca ouviu o sermão de Jesus. Ela nunca ouviu Jesus pregando. Ela não conhecia, ela não assistiu Jesus fazer nenhum milagre. A única coisa que ela teve certeza
Isso ela correu para dizer para os outros. Então volta para aquele ponto. Não desvalorize o que Deus faz com você. Porque o que Deus faz com você vale muito mais do que o que Deus faz para o mundo todo. Porque é com isso que você vai testemunhar. Sua vida mudou depois que você serve a Deus? Sim. Segure todas as mudanças na mente. E esse é seu testemunho. O seu testemunho é o que Deus faz em você. Não é o que você escuta que aconteceu em São Paulo, com aquela menina do Calvário Verde. Não é as histórias, não são só os testemunhos da Bíblia. É o que Deus faz em você. Quem era você e quem é você hoje. É o que Deus tem feito na sua vida. Então aquela mulher correu para dizer para todo mundo que tinha encontrado o Messias. Os discípulos não viram que, mesmo junto, ali onde eles estavam, poderia ter uma grande colheita. Mas aquela mulher correu, disse a todo mundo, e a cidade veio para conhecer Jesus, e Jesus imediatamente passou a falar. E aí sim aquela mulher parou para ouvir Jesus falar pela primeira vez. Irmãos, essa consideração que eu estou lendo o livro A Ciência do Bom Viver, e eu achei muito importante isso aqui. Isso aqui mexeu muito comigo. Mexeu muito com a minha vida e por isso eu achei que seria importante para comentar, para compartilhar com vocês. Irmãos, o que Deus tem feito na nossa vida é suficiente para a gente testemunhar. Se você não dá estudo bíblico, se você não é pregador, se você não tem boa leitura, observe o que Deus tem feito em você. Porque o seu testemunho pode levar uma pessoa a crer em Jesus pelo seu testemunho. Amém. Amém? Então saia daqui hoje lembrando das coisas que Deus tem feito em você. Eu gosto de me recordar do que Deus tem feito em mim. Muito embora ainda tenha muito para Deus fazer ainda mais. Como a Janina sempre diz, e muita gente sabe, a Janina sempre repete: mamãe, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Ela sempre me elogia dizendo que eu sou ruim. E eu sei que Deus tem mudado, tem me ajudado, tem operado muito na minha vida, mas eu sei, eu reconheço que ainda tem muita coisa que Deus vai operar. E eu quero que Deus opere. Eu quero que Deus opere porque quem era eu antes, para quem eu sou hoje, acho que pela mudança que Deus já fez até aqui, o que resta Deus também vai fazer. Amém. E isso vai acontecer na vida de cada um de vocês. Ninguém que está aqui do jeito que era. Ninguém. A não ser que um de nós seja Judas. Porque Judas permaneceu do mesmo jeito. Então a mensagem é: não vamos permitir nenhum Judas em nós. Nenhum comportamento de Judas. O que Judas não fez? Judas não se arrependeu. Então vamos buscar arrependimento. Vamos considerar o que Deus tem feito. Deus me recebeu. Eu não valia nada. Eu não prestava para nada. Deus me recebeu. Deus me justificou. Deus me perdoou. Deus me curou. Deus me aceitou. Deus me dá uma função. Então por que Ele não vai fazer o resto? Ele vai fazer o resto. Amém. Ele vai fazer o que falta, irmãos. Diga para você mesmo: Deus vai completar o que falta em mim. Todos juntos. Deus vai completar o que falta em mim. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Hoje à tarde nós vamos sair para visitar. Tem muita gente para a gente dar estudo do campo missionário. Se tiver alguém que queira ir para o campo missionário, nós vamos. Porque as pessoas são idosas, são pessoas, eu acredito, que não estão envolvidas com o carnaval. E a gente vai. Se não tiver fim e receba, a gente volta sem dar, mas nós vamos, viu gente? Ó Deus, querido Deus, Pai que está no céu, nós reconhecemos, Senhor, nossas falhas. Nós sabemos que nós não somos ainda perfeitos, e todos os dias temos motivos para nos arrepender e apelar para a graça perdoadora de Cristo e olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. Todos os dias, Senhor, nós devemos lembrar
de como o Senhor nos achou e que caminho é este tão maravilhoso que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Agora, aquelas pessoas que estão em volta de nós, que conhecem a gente, que sabem nossos defeitos, sabem nossos erros, cada um, Senhor, aqui tem que colocar no seu coração que o Senhor é quem vai completar esta obra. Talvez na dor, talvez na provação, talvez em momentos de angústia, de sofrimento, seja o que for, Senhor, a ferramenta que o Senhor vai usar para completar essa lapidação completa, Senhor. Completa pelo Espírito Santo. Pois nenhum de nós quer ser um Judas. Nenhum de nós quer ser pedra de tropeço. Nos perdoa, nos aceita mais uma vez nesse dia. Nos justifica pela justiça de Cristo, Senhor. E nos dá a tua paz. Aquela paz que vem, mesmo quando a gente não foi curado fisicamente. Aquela paz que vem de dentro da gente. Quando a gente recebe o perdão, a gente fica em paz. Dá-nos esta paz. Leva-nos no restante desse dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.